Por que os surdos são vistos de forma negativa pela sociedade? Professor Elias Paulino da Cunha Júnior. O interessante da nossa discussão, no que mencionamos na aula passada, é a diferença das abordagens na área cultural e na área médica. É importante vocês discernirem com muita clareza quando forem ler o texto. Qual abordagem se trata para não misturarem o assunto achando que é a mesma coisa. Ao ler o texto, é bom ter essa compreensão da abordagem da área médica e da outra área, que é a cultural. Então, na valorização humana, a valorização da língua de sinais, da Libras em contexto social e em contexto econômico. É importante ter essa perspectiva. O problema é que as pessoas, em processo histórico e de gerações, estão muito influenciadas nas abordagens clínicas de forma enfática. Então, conseguir separar essas abordagens significa superar. Por exemplo, na própria ou pela própria comunidade surda, a diferença de se olhar de uma outra forma esse sujeito surdo pela abordagem cultural e valorizá-la. A sociedade vê o surdo como um problema e isso está muito enraizado. Parece que é uma marca que há anos os surdos têm sido rotulados como surdo-mudo, mas não é assim. Esqueçam isso, apaguem essa ideia, porque o surdo tem voz metaforicamente. Como eu sempre uso, as cordas vocais estão em nossas veias e a nossa comunicação está em nossas mãos. Ele é capaz de se comunicar, de compreender, de se fazer entender. Valorizar essa característica da língua de sinais é valorizar o desenvolvimento do surdo. E a superação do aspecto visual, a apropriação do seu conhecimento em conectividade com o pensamento e suas reflexões de mundo. Isso é de extremo valor. Outra questão ligada historicamente, ela está na palavra deficiência. A sociedade, ela olha o surdo como uma falha, como um defeito, um problema. Essa é a abordagem clínica. Então, se tirarmos a letra D, fica como eficiente. Isso significa sua capacidade, sua potencialidade. Rótulos e marcas negativistas devem ser dissolvidas. Em tempos históricos, na Europa, no contexto ali, né, da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha nazista, havia um modelo que era único, porque ele considerava que as pessoas eram deficientes, né, no caso dos surdos, e os exterminavam, porque tinha o conceito da eugenia. E a eugenia, ela é uma limpeza social que deveria seguir um padrão estipulado. Uma limpeza social para seguir um modelo social da perfeição humana. Então, o que acontece com a sua dignidade humana? Historicamente, também no período da colonização, vamos ter a influência da cultura europeia em outros países onde o processo de colonialismo se fazia presente, controlando cultura indígena, outras etnias, no processo de dominação. E a Europa, portanto, ela era um modelo a ser seguido. Daí o eurocentrismo. Decidia e determinava tudo sobre as colônias. Isso serve para fazermos a comparação com a realidade atual. Entre surdos e ouvintes, dentro desses conflitos, temos o sentido de se considerar apenas uma única língua a ser falada, um único aspecto linguístico. Parece que, ao ser considerado mais importante que a Libras, e se pensarmos nesse contexto, pensarmos
pessoa surda, vamos perceber que houve um processo de colonização em que a língua da maioria ouvinte controlava ou sobrepunha a língua de sinais dos indivíduos no sentido deles se adaptarem à realidade imposta. Precisamos mudar isso. A luta dos surdos tem sido árdua para extinguir essa colonização e dissolver o domínio, do qual precisamos nos livrar. E essa superação é uma história de luta. É importante entender que dentro da comunidade surda existe uma diversidade. Existe a comunidade composta de surdos negros, surdo indígena e outras identidades. Portanto, nessa comunidade existem várias comunidades surdas em suas diversidades. E com isso, eu vou agora poder mostrar para vocês acerca dessas diversidades contidas através de um vídeo. Esse é o meu sinal e o meu nome é Sandro. Vocês devem estar vendo no Facebook acerca daquilo que o Alex vem mencionando, e eu pensei que seria muito importante mencionar que quando eu tinha cerca de 6 anos, eu observei algumas situações, né, acerca de diversos negros que sofreram, e todo esse sentimento ficou guardado em mim, né? E eu vendo esse histórico de como os surdos, como os negros sofrem. Pois bem, quando eu tinha 14 anos, eu estava em um ônibus e ali, sentado, estava tranquilo, estava tudo bem, inocentemente, né? Sem saber, quando um motorista começou a olhar para um lado e de repente parou e começaram a falar, e eu, enquanto surdo, não entendendo o que estava acontecendo. O motorista, o cobrador e uma mulher, né? Então vieram e começaram a agredir, e toda aquela movimentação, e eu sem saber nada do que estava acontecendo. E aí depois vim a saber que foram à delegacia e falaram, mas também, né, porque era uma pessoa negra. Olha que sofrimento, né? Imagina a luta, né, com relação a esse preconceito na sociedade que é tão forte. Então aquilo ficou guardado em mim, o tempo foi passando. Então agora eu já tenho 35 anos e penso o seguinte: estou fazendo faculdade, né, de direito, já com um surdo de 16 anos que me veio pedir ajuda. Eu falei, que vou te ajudar no quê? Ele falou, é porque eu preciso relatar uma situação de agressão com a junto à polícia, porque eu sou surdo, sou negro, tenho 16 anos. E aquilo me deixou tão angustiado, porque a lei, ela fala que precisa haver provas, evidências. Mas essa lei, ela precisa mudar. Como que vão se obter essas provas, né? Porque nós temos que evitar que esses problemas continuem aumentando. Então, essas provas, como é que ele vai fazer? Um advogado muitas vezes não tem intérprete quando vai à delegacia, à polícia, não há uma comunicação efetiva em língua de sinais. Então, essa falta de comunicação gera uma confusão, sabe, uma mágoa, e aquilo fica, né, guardado. Então, por isso foi criado o movimento Negro Surdo, a fim de nos organizarmos nessa luta e rompermos com esses preconceitos em território nacional, porque pensamos o seguinte: existem várias vertentes, né? Então existe a diversidade. Existem as pessoas orientais, loiras, negras, né? Existem várias cores de ouvintes, assim como os surdos também, não é verdade? A diferença é que eles são bilíngues, né? Tem o português como segunda língua. Existe o surdo oriental, o surdo negro, loiro. Precisamos nos unir, sabe? Chega de preconceito, vamos quebrar com esse estereótipo. Então, é muito difícil, sabe, se sentir discriminado por ser pobre, por ter uma vida mais ou menos. Então você imagine, né, mais essas classes sociais pensando, mas ele é negro, ele é pobre, será que ele consegue viajar, né? Coitado, né? E aí esse negro acaba sendo desprezado, assim como várias vezes já aconteceu comigo, e eu fui guardando todas essas situações. Então isso é muito difícil de lidar, e é importante deixarmos isso bem claro. Deus, você imagina que ele seja oriental? Será que Deus é negro? Ou será que Deus é loiro? Qual a cor da pele de Deus? Não sabemos.
O que sabemos é que Deus é um ser de luz, glorioso. E nós? Vamos continuar com esses preconceitos e futuramente vamos morrer? O que será da nossa alma? A nossa alma, será que ela é oriental? Negra? Loira? Nós não sabemos, né? O que Deus nos diz é que importante é nós nos armarmos, né, em espírito. Então, somos todos iguais. Deus nos fez com essa diversidade. Isso está na soberania, no conhecimento de Deus, não em nós. Então, temos que nos ver como todos iguais. Se eu morro e você morre, pensem, que cor serão os seus ossos e a sua pele após o óbito? Que cor você imagina que vai ficar a sua pele? Vão ficar da mesma forma. Preconceito para quê? Por favor, vamos parar com isso. Vamos quebrar todo esse preconceito, todo esse estigma, esse sofrimento. Muitas vezes me ofenderam falando: "Ah, você não vai conseguir ser advogado, inviável. Para quê que você não vai conseguir?" E eu me mantive estudando, né? Porque estou no 4º ano, vou para o 5º, e muitas vezes me senti ofendido, subjugado, né? Eu sou um professor, mas as pessoas imaginam: "Ah, mas você é negro? Você conseguiu comprar um notebook?" Eu falei: "Ué, eu não posso comprar um notebook? Nunca nenhum negro comprou. É possível que eu compre um notebook, um carro, compre uma casa? Claro que eu posso comprar qualquer coisa que eu queira. Somos todos iguais." Então eu preciso compreender isso, né? Temos que ter consciência, sabe? Nos conscientizarmos acerca das questões que estão na nossa sociedade, né? As questões do Brasil, da nossa cultura, porque eu já sofri muito. E teve um surdo que contraiu HIV, né? AIDS. E imagina que angústia, precisando de apoio, nós precisamos ajudá-lo. E muitas vezes nós vemos surdos sofrendo que estão precisando de apoio e de diversas formas, né? Porque muitas vezes eles só ficam guardando isso e nós precisamos ter essa troca, porque afinal somos todos humanos. Por favor, isso é verdadeiramente importante. Apoiarmos os surdos, os negros, vamos parar com isso. Discriminação por cor de pele, chega, sabe? Se é oriental, se tem pele branca, se é loiro, vamos parar de zombar, sabe? Que coisa mais estúpida. O importante é pensarmos nisso, assim como muitas vezes aconteceu comigo no passado, sabe? Tanta estupidez, insensatez. Vamos mudar. Então, você acha que você age corretamente dessa forma? Não, isso está errado. É preciso uma mudança, é preciso haver o perdão, é preciso que estejamos interagindo e unidos. Vocês viram o relato dele? Interessante o vídeo. Essa é a experiência dele, o Sandro, ele é meu amigo, e ele sempre muito preocupado com a questão do preconceito. Por isso é bom evitar esse olhar de cima para baixo. As pessoas precisam olhar de igual para igual, trabalhar de forma colaborativa e um modo de aprendizagem que esteja em consonância. O preconceito traz um julgamento das pessoas antes mesmo de conhecê-las. É a questão de que se a pessoa é isso, ou será que ela é aquilo, ou associá-la de uma forma que imaginam que ela seja. No futuro vocês serão professores ou já são professores. Vamos supor que vem um aluno surdo e vocês já saiam carimbando, rotulando, antes mesmo de conhecer com profundidade a sua vida, a história e o que ele tem feito, né, com essa conexão, o seu processo histórico com educacional, e julgam achando que esse aluno não terá condições de aprender. É muito difícil que seja dessa forma. E a maioria dos professores, infelizmente, pensa dessa forma. Então, com a presença de alunos surdos, é sempre bom que vocês tenham cautela para evitar esse tipo de julgamento. Conhecer o histórico da pessoa é pensar qual o modelo social histórico de cada aluno. O professor não pode criar um modelo, pois somos todos diferentes. E eu tenho que ser como ele tem que ser como eu, ou a gente vai se respeitar nesse processo de empatia, se colocando no lugar do outro.
torna-se necessário mais que isso. Empatia é mais do que isso, porque é o contexto que está inserido, não somente familiar, também o social. E o surdo, ele não se resume a uma orelha em seu formato estético. O surdo, ele é muito mais do que isso. O surdo é humano.